Boa tarde, meu nome é Agatha Gabriele da Costa Soares e a minha instituição de origem é a Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu vou apresentar o meu projeto, intitulado Análise Semiolinguística sobre o Assédio Sexual em Manual Prático para Secretárias, Comissários e Modelos, sob a orientação da professora Ana Carolina Gonçalves Reis e do mestrando Said Slaibe Araújo. O livro analisado foi publicado em 1998 e escrito por Laurinda da Silva Grion e Sebastião Paz, ambos com formação nos campos da linguagem e da educação. A publicação está inserida em um contexto de consolidação da carreira de secretariado no Brasil e de valorização da formação técnica e profissional, mas também da persistência de discursos estereotipados relacionados à carreira secretarial. O manual objetiva orientar e preparar profissionais, especialmente secretárias, para o ingresso ou permanência no mercado de trabalho. Nesse trabalho, analisamos discursivamente o capítulo 9 do livro, intitulado Assédio Sexual, com base na teoria semiolinguística desenvolvida por Patrick Charrodot. Cabe destacar que, no ano em que o livro foi publicado, o assédio sexual ainda não era considerado crime, embora outras condutas associadas, como o constrangimento ilegal, a ameaça e a injúria, já fossem. O assédio propriamente dito só passou a ser definido como crime em 2001. A teoria semiolinguística relaciona os fatos da linguagem a fenômenos sociais e psicológicos, considerando os papéis sociais e discursivos dos sujeitos e a influência que um exerce sobre o outro, dando foco também nas suas intencionalidades. O discurso está relacionado à encenação do ato de linguagem, que depende de um dispositivo que possui dois circuitos. O externo, que representa a própria situação de comunicação e conta com dois sujeitos. O eu-se, eu comunicante, que produz o discurso, e o tu-i, tu interpretante, que o interpreta. Eles são parceiros reais da troca linguageira, possuem identidade psicológica e social e são ligados por um contrato de comunicação. O segundo circuito, o interno, representa o lugar do dizer e conta com dois outros sujeitos. O eu-e, eu enunciador, que expressa a intencionalidade do eu comunicante, e o tu-de, tu destinatário, que é a idealização do interlocutor. Ambos são projeções feitas pelo eu-se e só existem dentro do discurso. O contrato comunicacional estabelece as condições para a troca entre os interlocutores. Ele conecta a finalidade discursiva, ou o motivo que leva o sujeito a dar início a um ato linguageiro, chamado de visada, ao projeto de fala, que é o planejamento discursivo para atingir esse objetivo. Charrodot entende que falar ou escrever é sempre um ato estratégico. O sujeito escolhe como dizer algo considerando a imagem que cria do interlocutor, o conhecimento que ambos partilham e os papéis sociais atribuídos na interação. Essas escolhas se estruturam e se concretizam por meio dos modos de organização do discurso. O gênero manual é um texto instrucional e tem a função de instruir a execução de tarefas. O capítulo analisado segue esse modelo, com frases curtas como tenha bom senso, verbos no imperativo como não se intimide com possíveis chantagens e orientações práticas como evite a proximidade física exagerada. Na obra, há instruções sobre postura profissional, domínio da linguagem e, curiosamente, temos esse capítulo que aborda estratégias para lidar com situações de assédio sexual no ambiente corporativo, como se essas situações fossem elementos naturais ou inevitáveis desse espaço. Considerando o livro, nós podemos dizer que o eu comunicante seria todo o grupo mobilizado em prol da publicação. Autores, revisores, conselho editorial e os demais profissionais. Trata-se de uma instância compósita, já que agrupa diversas entidades. Já o sujeito que representa o seu projeto de fala, o eu-e, é a projeção discursiva dos autores. O do destinatário, embora seja sugerido no título como secretárias, comissários e modelos, aparece no corpus majoritariamente como secretárias. Isso se observa, por exemplo, em trechos como a revista Veja dá a vocês, secretárias, algumas dicas. O manual também se dirige a figuras de autoridade, como os chefes, orientando eles sobre como paquerar sem ultrapassar o limite do assédio, como em presente para colegas de trabalho fora de datas especiais pode gerar constrangimentos. Assim, o tu destinatário mobilizado é mais complexo e diversificado do que sugerido inicialmente pelo título. Já o tu interpretante corresponde às pessoas que de fato leem o livro. É importante destacar que o ato de linguagem só terá êxito se houver sintonia entre o tu-de e o tu-i. Segundo Charrodot, cada situação de comunicação define uma ou mais visadas discursivas. No capítulo analisado, nós observamos duas principais, a de informação e a de instrução. A visada informativa se manifesta na posição dos autores como detentores do saber e dos leitores como aqueles que recorrem ao texto em busca de informações, como observado em Reproduzindo pesquisa da Brasmarket, análise e investigação de mercado, o assédio sexual caracteriza-se de várias formas. A visada instrutiva é evidenciada quando os enunciadores não apenas transmitem conhecimento, mas também orientam sobre como aplicá-lo. Aqui, as orientações são quanto a como reagir diante da situação, como em procure a área de recursos humanos de sua empresa, como se defender, encontrado em denuncie aos órgãos de defesa da mulher,
e como evitar, de certo modo, uma prática de assédio contra si, como em não demonstre qualquer sinal de fragilidade emocional, financeira ou técnica. No que diz respeito aos modos de organização do discurso, identificamos a ocorrência dos modos enunciativo e discursivo. O modo enunciativo se faz presente em um texto em 3 comportamentos distintos. O alocutivo, quando se tenta estabelecer uma relação de influência ao convocar o tu. Por se tratar de um manual, é possível identificar com frequência esse tipo. Exemplos disso são encontrados em trechos como: a apresentação pessoal deve ser discreta o suficiente para não demonstrar que você está disponível, e não vá trabalhar com saias curtíssimas, roupas transparentes, decotes profundos ou calças justas demais. O modo como o assédio é trazido revela uma concepção de que o comportamento do assediado é fator determinante para a ocorrência ou não da violência, transferindo para a vítima a responsabilidade de evitá-lo e estabelecendo uma vigilância sobre o corpo e as ações de quem sofre a violência, e não sobre as atitudes de quem a comete. Há também o elocutivo, que revela o ponto de vista de quem fala, trazendo a marca do eu. Nós não contestamos esse tipo de comportamento no capítulo pelo uso do eu, mas ressaltamos que foi possível encontrar trechos com o uso do nós, no qual entendemos que há inclusão do interlocutor na fala. Um exemplo disso pode ser observado no seguinte trecho: quando estivermos convivendo com pessoas educadas e que respeitem os seus semelhantes, esse tipo de assédio deixará de existir. Porém, enquanto não atingirmos esse estágio de perfeição, temos de nos defender de alguma forma. Em nosso entendimento, a construção textual pode indicar uma tentativa de modalizar o ponto de vista dos enunciadores, afastando o texto do propósito referencial, em que o locutor assume e expõe suas perspectivas de forma mais direta, o que é próprio do comportamento locutivo. Por fim, temos o delocutivo, quando se retoma a fala de um terceiro, retirando-se da enunciação. Essa estratégia constrói uma aparência de imparcialidade, projetando o conteúdo como dado objetivo, quando na verdade sabemos que a neutralidade discursiva não existe. Vale destacar o uso do operador argumentativo mas, que introduz a ideia mais forte do enunciado, sugerindo nesse contexto que a mulher, mesmo quando vítima, pode também ser vista como a causa do assédio, reforçando uma lógica de culpabilização da vítima. Já no modo descritivo, nós temos 3 funções: a de localizar, situar, que indica em que ponto do espaço e em que momento do tempo aquele elemento se encontra. Ela está clara em partes como: segundo a revista Veja, de 15 de fevereiro de 1995, que situa o livro em um momento posterior à publicação dessa edição, e nas referências espaciais, como nos trens de subúrbio que atendem a região da Grande São Paulo, localizando ele em São Paulo capital, que indica tratar da realidade de um grande centro empresarial do país, como se ali fosse um lugar de referência para questões profissionais, inclusive de ocorrências problemáticas. A função nomear, que atribui um nome e confere existência discursiva a um elemento, pode ser encontrada em: se o chefe insistir em convidá-la para happy hour, jantar fora ou ir à casa dele, em que o termo chefe confere existência ao provável assediador, enquanto a partícula lá indica que uma mulher, possivelmente subordinada a ele, seria o alvo do assédio. Temos também a função de qualificar, que atribui características ao elemento e destaca traços que revelam um ponto de vista. Nas instruções sobre como evitar, reagir e se defender do assédio, os enunciadores utilizam predominantemente a qualificação no feminino. Além da questão do gênero, há também a carga semântica que essas palavras assumem. Ser considerada interessada ou indiscreta pode tornar a mulher mais vulnerável a situações de assédio. Ou seja, certos comportamentos femininos são interpretados socialmente de forma a justificar atitudes assediadoras. O texto alterna o tom com que trata o assédio sexual em diversos momentos. Ora, orienta a vítima a se defender e denunciar o ato, ora, a leva a questionar se o que ocorreu foi de fato um caso de assédio. O exemplo disso é a passagem: lembre-se de que é da natureza de homens e mulheres a busca por uma companhia ideal. Deve-se atentar para saber distinguir uma paixão não correspondida de uma atitude de assédio sexual. Essa construção, ao incluir comportamentos invasivos como parte da natureza humana, pode enfraquecer a gravidade do problema e levar a vítima a duvidar da sua própria percepção. Em outros trechos, notamos que o texto chega até mesmo a desencorajar reações, como se observa em: qualquer que seja a reação adotada no sentido da defesa será válida, como também arriscada, já que o agressor terá outros personagens anônimos participando da cena e presenciando-a. Essa afirmação introduz elementos que podem gerar medo e insegurança nas vítimas, que funcionariam como um fator inibidor da denúncia. Essa ambiguidade compromete a clareza do posicionamento e, em vez de dar voz a essas pessoas, poderia acabar por silenciá-las. Esse estudo evidencia como o discurso instrucional, ainda que tenha uma proposta formativa, pode funcionar como um meio de reprodução de desigualdades, sobretudo quando ignora os aspectos estruturais da violência e desloca a responsabilidade para quem a sofre. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.